Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo e o risco de o tricolor perder Marcos Antônio para o Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro que cobre o Flamengo afirmou que Marcos Antônio interessa ao Fla. O torcedor de São Paulo já deve ter começado a ficar desesperado. Afinal de contas, o Marcos Antônio ainda não é jogador em definitivo do São Paulo. Ele pertence a Lazio e está emprestado até junho de 2026. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Rui Costa, diretor de futebol do Tricolor, e perguntei se o Flamengo quiser fazer proposta, São Paulo pode tomar um chapéu e ficar sem o jogador e também sem o dinheiro. Rui me assegurou que o acordo entre São Paulo e Lazio prevê a compra obrigatória do atleta. Então, para que o Flamengo negocie o Marcos Antônio, há necessidade de entrar em contato e fazer o acordo com o Tricolor. Operação fechada em 4 milhões de euros, que serão pagos ao longo de 3 temporadas. O negócio está previsto para junho, mas é definitivo. Então, o torcedor do São Paulo não deve ficar preocupado com a possibilidade de perder o Marcos Antônio sem nem sequer ser ressarcido. O Tricolor também sabe que o Marcos Antônio é observado pelo Flamengo há bastante tempo. Quando o São Paulo fecha com o Marcos Antônio, o Flamengo era o principal concorrente pela contratação do jogador. E essa especulação de Marcos Antônio no Fla tem a ver com a possibilidade de cirurgia do Saul, que desde que chegou ao Flamengo tem problemas físicos, e essa cirurgia pode afastá-lo dos campos por 4 meses, além da questão do De La Cruz, jogador super importante, mas que convive com problemas crônicos nos 2 joelhos e também não se descarta a chance de ele ser negociado. E o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas de atletas do seu elenco para 2026, garantindo uma economia gigante. Já te trago esse número antes, só contextualizar quem deixou o Tricolor. As 2 últimas baixas, Mailton emprestado ao Fortaleza até dezembro de 26, mesmo período em que Matheus Belém, zagueiro, ficará no Camboriú. Antes deles, já haviam sido negociados, ou haviam deixado o clube. Oscar, que se aposentou, Rigoni, Dineno e Leandro, que não tiveram seus contratos renovados, Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude, e Luiz Gustavo, que por opção do São Paulo, também ficou livre. Com todas essas baixas, por opção do São Paulo, o Tricolor estima uma economia superior a 5 milhões de reais por mês. E esse dinheiro será investido na contratação de atletas. Já contei para vocês que o São Paulo não pode pagar pelos direitos econômicos, mas vai se utilizar de salários um pouco mais altos para reforçar seu elenco, de olho na próxima temporada. Até aqui o único reforço confirmado do São Paulo, Danielzinho, que chega livre no mercado depois de deixar o Mirassol. O Tricolor também pretende anunciar nos próximos dias a chegada de Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax e esteve emprestado em 2025 ao Fortaleza. Preciso te contar agora se existe algum fundo de verdade na história de que James Rodrigues negocia com o São Paulo. Importante contar desde já que a história nasceu de uma fonte, de uma página na internet que costuma soltar uma série de fake news. Pois bem, essa página inventou a história de que São Paulo e James Rodrigues negociavam. E houve uma repercussão na TV Azteca do México reproduzindo a notícia, mas sem citar a fonte. Para piorar, o jornal AS da Colômbia reproduziu a informação, ou seja, aquele telefone sem fio foi ganhando cada vez mais proporções e uma série de torcedores do São Paulo foram impactados com a notícia, seja ela vinda do México ou da Colômbia. Nenhuma dessas partes está certa. James Rodrigues está completamente fora dos planos, nunca nem se discutiu a possibilidade de um meia de 34 anos de idade, que já passou pelo São Paulo, voltar ao Morumbi. O Tricolor hoje busca jogadores jovens e com boa capacidade física. O James não oferece nenhuma coisa nem outra. E ele já mostrou na passagem pelo clube que não está muito preocupado em jogar pelo time de futebol e sim só por sua seleção. No São Paulo, entre 2023 e 2024, foram só 22 partidas, 2 gols e 4 assistências, salário astronômico. James precisa encontrar um novo time, até porque o Leão do México decidiu não renovar seu contrato no futebol mexicano, 17 partidas, 3 gols e 4 assistências. Só para completar sobre o São Paulo, membros do Conselho Deliberativo, para ser mais preciso, 57 conselheiros, protocolaram um pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. Agora o presidente do CD, o Olten Aires de Abreu, tem 30 dias para convocar essa reunião, em que o Júlio Casares vai ter de se defender e os conselheiros vão votar se são a favor ou contra a saída definitiva do presidente.
Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que André Silva, depois de todo um semestre se recuperando de uma lesão no joelho de forma conservadora, pode passar por cirurgia? Pois bem, essa especulação surgiu nas redes sociais, fiz questão de checar com o departamento de futebol do São Paulo. Tricolor assegura que não há nenhuma indicação até agora sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Só para lembrar o caso, em agosto o André Silva se machuca, ele tem uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Essa lesão acontece em agosto de 2025. Na oportunidade, o São Paulo passou duas alternativas para o André Silva. Faz a cirurgia ou tenta um tratamento conservador, sem a necessidade de uma intervenção. Por opção do André Silva, a escolha foi de não fazer a cirurgia. E o Tricolor garante que o André Silva está bem, mas o teste vai ser feito a partir de 2 de janeiro. Com a reapresentação do elenco, todos os atletas passarão por uma revisão médica na nova estrutura do Departamento Médico do São Paulo. O Tricolor fez uma grande limpa. E médicos, fisiologistas, fisioterapeutas e todos os atletas serão reavaliados. Se o André apresentar qualquer dificuldade, pode-se discutir uma outra alternativa, mas o Tricolor tem hoje a informação de que o André Silva está bem e apto para voltar a trabalhar com bola, treinando com os companheiros a partir de janeiro. São Paulo tinha 3 centroavantes com problemas no joelho: o André Silva, o Caleri e o Rian Francisco. A expectativa é de que os 3 estejam aptos para a disputa do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar: ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante: Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora. O Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do Tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas: tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição.
Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora, importante que se diga, Márcio Carlomagno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.